Dando continuação ao nosso conteúdo de iluminação industrial, vamos ver agora um pouco sobre iluminação de exteriores, tá? Na iluminação de exteriores nós temos dois métodos. O método de cálculo, que é utilizado iluminamento por ponto, tá? E o método de cálculo, que é o iluminamento pelo valor médio. Inicialmente vamos trabalhar com iluminamento por ponto. Nesse método, o fabricante da luminária fornece em termos percentuais, tá, o fluxo máximo que eu posso ter em um determinado ponto. Isso por meio de um diagrama de curvas Isolux. O que seria esse diagrama? Seria esse tipo aqui, esse diagrama genérico aqui, tá? Aqui imagine que esse pontinho preto aqui é onde eu estou embaixo da minha luminária, o ponto bem embaixo da lâmpada, certo? Esse ponto seria 100% do fluxo luminoso emitido pela lâmpada, teria 100% aí. Quando eu tenho algum deslocamento no eixo X ou no eixo Y, tá, eu tenho uma diminuição dessa radiação luminosa, ou seja, vou ter perdas. Por isso que o diagrama é dado em função de curvas, são curvas de radiação aqui que é fornecido pelo fabricante da luminária. Por exemplo, imagine que eu tenho um ponto aqui, ó, tá? Eu estaria justamente sobre a linha de 4%, ou seja, esse valor do E que eu calculei aqui vai ser 4% desse valor que eu encontrei, tá? Eu tenho aqui um dado também que o fabricante me fornece, esse valor, essa constante K aqui, que é um dado da equação da fórmula, é dado pelo fabricante. No caso aqui dessa luminária, esse exemplo que foi utilizado aqui, o K foi dado como 0,23 com esse diagrama aqui, ok? Um detalhe é que sempre o diagrama de curva Isolux é dado em função de H. O H é a altura de instalação da luminária, ou seja, do pé do poste até a luminária, certo? A altura de instalação da luminária é sempre dado em função de H, da sua altura de instalação da luminária, beleza? Logo, para determinarmos o iluminamento de um determinado ponto, eu tenho que somar a contribuição de todas as luminárias, cujo fluxo luminoso atinge o referido ponto. Por exemplo, eu tenho, quando eu estou calculando fazendo cálculo por ponto, tá? O que é que eu faço? Imagina uma pista, tá? Eu tenho pelo menos dois postes nessa pista. Eu tenho que pegar um ponto de iluminação que vai ser em frente a esse poste, a um desses postes, e um ponto de menor iluminação que vai ser justamente no centro, entre os dois postes. Ou seja, de qualquer forma eu tenho a contribuição da radiação luminosa dessas luminárias ou dessas lâmpadas, tá? Eu tenho que somar isso em termos percentuais. Aí o que é que nós temos aqui? Nós temos a equação para calcular esse EP, onde o EP, que é o iluminamento no ponto, tá, é igual ao E, que é um dado percentual, tá, um valor que a gente tem, é um dado, vezes o K, que é aquela constante que o fabricante da luminária me dá, vezes o fluxo da lâmpada, que é o fornecido pelo tipo de lâmpada, tá, também um dado de tabela, o fabricante, vezes o N. O N é que é o número de lâmpadas que pode ser instalada na minha luminária. Normalmente é 1, mas pode ter 2 e assim por diante, tá? E o H vai ser a altura de instalação dessa luminária, no caso aqui seria H ao quadrado. Iluminamento pelo valor médio. O iluminamento pelo valor médio, como o próprio nome sugere, ele utiliza uma média do iluminamento sobre a pista, tá? Não só sobre a pista, também ele é dado, eu calculo iluminamento pelo valor médio para calçadas, tá? Ele é calculado por EM, que é iluminamento médio, igual a FU, tá? Sempre que vocês encontrarem alguma equação que tem FU, fator de utilização, eu tenho que fazer cálculos complementares para determinar esse fator de utilização, tá? FU é fator de utilização igual ao método dos lumens. A gente precisa de cálculos complementares. Daqui a pouco eu vou mostrá-los para vocês, tá? Vezes o fluxo da lâmpada, vezes o N, que é o mesmo caso da equação anterior, dividido por LP, largura da pista, a largura da pista que eu tenho, vezes DL, DL é a distância entre as luminárias, distância de um poste para o outro, por exemplo, se a gente utilizar postes, tá? A determinação do fator de utilização é feita através da curva do fator de utilização da luminária, que é fornecido pelo fabricante da mesma, certo? Ele tem uma forma genérica que a gente utiliza para a resolução das questões, tá?
Aqui eu tenho o fator de utilização, as curvas de fator de utilização. Esse ponto zero aqui é aquele ponto como se eu tivesse aqui minha lâmpada ou minha luminária aqui, ó, nesse ponto zero. Tá? Esse lado aqui é o lado da rua, onde vai ter a maior radiação luminosa, onde tem a maior curva. Tá? Esse lado aqui é o lado da calçada. Tá? Quando eu tratar essa curva aqui maior, é a curva que vai me dar o R1, consequentemente o F1. Tá? R1 é o fator que eu utilizo para determinar, que eu calculo ele para determinar o F1. Tá? E essa curva aqui, que é do lado da calçada, é a curva que eu calculo, que determina o R2 e consequentemente eu vou encontrar o F2, tá? Essa curva maior vai me dar o F1, essa curva menor aqui vai me dar o F2, tá? Para que eu determine isso, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma representação, tá, da luminária para que a gente entenda o que seria lado da calçada, lado da rua, tá? Aquele ponto aqui daquela curva seria aquele ponto zero aqui, tá? Aqui eu teria curva maior para o lado da rua e aqui eu teria curva menor para o lado da calçada. Notem que eu não estou determinando, calculando nada em calçada. Eu estou apenas calculando na rua, aquele valor lá que eu coloquei lá para o cálculo do iluminamento médio na rua, tá? Lembrando que a rua, a luminária estando aqui, ela tem, aqui ela passa, ela não fica no ponto da calçada, tá? Ela pega uma grande parte, sua maior parte é aqui o lado da rua e sua menor parte aqui é o lado da calçada, ou seja, esse lado aqui seria o R2 e esse lado aqui seria o R1. Aqui eu tenho algumas informações de C, X, Y, C, largura da pista e tal, F, que é a altura da calçada, que são dados, são informações que eu preciso utilizar, levar em consideração nas minhas equações, tá? Para o fator de utilização, tá, do iluminamento da pista, eu estou falando de pista. Depois, quando for de calçada, eu tenho algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês. Quando eu tenho iluminação na pista, o iluminamento na pista, eu devo encontrar os valores de R1 e R2, sempre dados em função de H, tá? Qual é a fórmula para o cálculo do R1? R1 vai ser a largura da pista menos o X. Se eu voltar aqui no slide anterior, vai ser R1 vai ser a largura da pista menos o X, ou seja, vai ser esse valor de Y. Se eu pego a largura da pista e tiro o X, vai ser essa dimensão aqui, ó. Daqui para cá, desse ponto que seria que eu chamei de ponto zero, até aqui, ó, tá? Largura da pista menos o X, vai ser essa dimensão aqui, tá? Seria o valor de Y, certo? O R1 vai ser largura da pista menos o X dividido por H. Isso eu utilizo o H quando os meus valores aqui forem dados em metro. Por exemplo, largura da pista 15 metros, o X 2 metros. Eu diminuo 15 menos 2 dá 13 e vou dividir por H, que é a altura de instalação da lâmpada ou da luminária. Tá? Aí eu divido por H, que também vai 100 metros, aí encontro um valor de R1 é um valor 100 unidade. Tá? É adimensional. Para calcular o R2, vai ser o valor do X dividido por H, que é só aquele pedacinho, aquele complemento ali da pista, tá? É o X sobre o H. Isso é, se esse valor de X for dado em metros. Se esses valores, tanto LP como X, forem dados já em função de H, eu posso ter a largura da pista, por exemplo, 1H, que é a largura da pista é o mesmo valor da altura. Eu já desconsidero esse divisor de baixo. Se ele já está dado em H, eu vou utilizar a largura da pista menos o X, que também vai ser dado em H. Eu subtraio eles e encontro já o valor dado em H. Porque no diagrama, para a gente encontrar o FU, tem que estar com a unidade, ele tem que ser dado em H, certo? Com isso, quando eu calculo os valores de R1 e R2, eu vou no meu gráfico lá traçar retas em função daqueles valores, R1 e R2. Quando eu traço as linhas, tá, encontro aquele ponto, eu determino o valor do FU1 e FU2. Com esses valores de FU1 e FU2, para o iluminamento médio na pista, eu devo somar FU1 mais FU2. E aí eu encontro o valor do FU. Com o valor do FU, eu volto para a minha equação inicial e faço o cálculo do iluminamento médio. Beleza? Isso para a pista. Quando eu tenho aqui o iluminamento médio
para as calçadas, note que eu tenho uma calçada de um lado e uma calçada do outro. Eu tenho duas calçadas. Para isso, há alguma diferença no cálculo, tá? Eu estou aqui calculando inicialmente para a calçada que é do lado da linha das luminárias, ou seja, a calçada onde eu tenho os postes, tá? Para calcular o R1, certo? Quando ele é dado em função em metros, tá? Quando as unidades estão em metros, eu pego o comprimento dessa calçada, que é C, mais o X dividido por H menos F, tá? Eu calculo e determino o R1. Quando eu determinar o R1, eu vou no meu diagrama lá, encontro na curva lá, encontro o valor do F1. Se eu quiser calcular o R2, vai ser o X dividido por H menos F, tá? Lembrando a vocês que esse F é a altura da minha calçada, tá? Aí eu vou pegar isso aí e encontrar o valor do R2. Quando eu encontro o valor do R2, vou lá nas minhas curvas, encontro lá o valor do FU2, tá? Para a luminária do outro lado da calçada, aquela luminária que é mais distante dos postes, tá? O que é que eu tenho? R1 é dado por largura da pista menos o X, mais o C, tá? Eu tenho que subtrair da largura da pista, tirar o X e acrescentar o C, que é o tamanho da calçada, dividido por H menos F, tá? Isso aqui para o R1. Para o R2 vai ser o X dividido por H menos o F, tá? Isso aí eu encontro o R2. Com R1 e R2, eu vou no meu diagrama lá encontrar FU1 e FU2 para essa calçada, tá? Quando eu estou falando de calçadas, tem uma diferença na determinação do FU. Quando eu falo de pista, eu tenho que somar os valores do FU1 mais o FU2. Quando eu falo de calçada, eu tenho que subtrair. Eu pego o valor do FU1 menos o FU2, tá? Isso aí eu encontro o valor do FU, independente de qual seja a calçada. Eu falei de calçada, eu tenho que subtrair o valor do FU. Fazendo essa subtração, eu encontro o valor do FU, dos FUs, né? No caso, a subtração do FU1 menos o FU2, tá? Com o valor do FU, eu volto para a minha fórmula inicial de cálculo do iluminamento médio e encerro a minha questão.